Olá, meu nome é Renata, sou especialista em Direito Público e hoje nós vamos abordar um tema muito relevante no estudo do direito administrativo, que é o Instituto da Desconcentração e da Descentralização. Bom, quando se fala em desconcentração, significa a criação de um órgão dentro da estrutura de uma pessoa jurídica, de uma mesma pessoa jurídica. Quando falamos em descentralização, significa que os entes que constituem a administração pública direta, qual seja União, Estado, município ou Distrito Federal, quando esses entes transferem, quando eles repassam para uma pessoa jurídica já existente ou uma pessoa jurídica que será criada, um serviço ou uma atividade, nós estamos falando em descentralização. E essa descentralização, ela deflagra um outro instituto muito falado, muito importante do direito administrativo, que é a administração pública indireta. A administração pública indireta, ela é constituída pelas autarquias, pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista e pelas fundações. E o artigo 37, inciso 19 da Constituição da República, ele fala que a autarquia ela será criada por lei específica. No entanto, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação será criada por lei autorizadora. E nesse viés é muito interessante a questão sobre a relação existente ao ente que compõe a administração pública direta, União, Estado, município, Distrito Federal, no repasse, na transferência do serviço ou atividade para essa pessoa jurídica. Essa relação, ela denomina-se como vinculação, como controle ministerial. E há aí uma incidência muito crescente sobre essa relação existente entre esses entes. Não se trata aqui de uma relação de hierarquia, trata-se de uma relação de vinculação, um controle ministerial. Pois bem, senhores, as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, elas possuem aí características próprias que acabam se distinguindo umas das outras. As autarquias, por exemplo, elas são regidas pelo regime jurídico de direito público, ou seja, elas obrigatoriamente têm que obedecer aí à licitação. O quadro de pessoal que compõe essa entidade tem que se submeter aí a um concurso público. Os bens das autarquias são bens públicos. No entanto, a sociedade de economia mista e a empresa pública, ela é regida pelo regime jurídico de direito privado. Elas possuem aí peculiaridades próprias do regime jurídico de direito privado, como os bens pertencentes a elas são bens considerados privados. No entanto, para a formação aí do quadro de pessoal, elas têm que realizar concurso público, elas têm que licitar, então algumas características próprias aí do regime jurídico de direito público, mas o seu pessoal, o seu quadro funcional aí tem que obedecer o crivo da CLT, eles são seletistas. Outra característica importante que se designa entre essas entidades é a situação da imunidade tributária recíproca, onde a autarquia ela possui esse benefício, conforme o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, que preceitua, que estende o benefício aí, a prerrogativa da imunidade tributária recíproca quanto aos seus impostos no tocante a serviço, patrimônio ou renda às autarquias.
A contrassenso, a empresa pública, a sociedade de economia mista, não possui esse privilégio fiscal por vedação legal expressa no artigo 173, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Bom, outra diferença existente entre a autarquia e a empresa pública e sociedade de economia mista reside no prazo processual. Uma autarquia ela é equiparada à fazenda pública. Portanto, ela possui prerrogativas quanto ao prazo processual quando elas figuram aí no polo passivo ou ativo de uma demanda judicial. Elas possuem aí prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, conforme a nossa legislação processual vigente. E também elas gozam aí do reexame necessário, característica própria da fazenda pública. No entanto, uma sociedade de economia mista e uma empresa pública, ela não possui aí essa prerrogativa quando figura aí em um polo ativo ou passivo de uma lide. E por fim, senhores, uma característica muito importante que distingue a autarquia, a empresa pública e a fundação reside aí no foro competente para julgar os seus litígios. Quando há um litígio que há no polo passivo ou ativo uma autarquia federal, o foro competente é a Justiça Federal. Quando uma empresa pública federal faz parte de uma demanda judicial, o foro competente, por força do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, é a Justiça Federal. No entanto, quando uma empresa pública estadual figurar no polo ativo ou passivo de um processo judicial, o foro competente é a Justiça Estadual. Agora, senhores, muito cuidado com a sociedade de economia mista, porque as súmulas 42 do STJ e 556 do STF fala que a sociedade de economia mista, quando ela figura no polo ativo ou passivo de um processo judicial, o foro competente é a Justiça Estadual. Todavia, vem a súmula 517 e preceitua que, quando há aí partes de um processo onde a sociedade de economia mista figura no polo ativo ou passivo, segue as súmulas anteriores, 42 e 556, que é a Justiça Estadual competente para julgar, para dirimir. Todavia, quando a União intervém nesse tipo de ação que envolva como parte sociedade de economia mista, a União intervém como assistente ou oponente, o foro já não é a Justiça Estadual mais, é a Justiça Federal, por força da súmula 517 do STF. Portanto, senhores, espero ter colaborado com o aprendizado dos senhores. Eu agradeço a atenção e boa prova, bom exame a todos.